Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Salve Maria! Queridos, eu não poderia dar início a esse resumo do capítulo 3 sem comentar sobre as nossas 24 horas no colo de Maria. Foi maravilhoso ter todos vocês juntos, rezando, pedindo a Maria a intercessão junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham certeza absoluta que nossas orações estão no coração de nosso Senhor Jesus Cristo pela intercessão de Nossa Senhora. É assim que ela faz. É um caminho mais rápido, é um caminho mais terno. E eu gostaria também de falar para vocês que tem um grande exemplo disso, de rezar o Santo Rosário, vários exemplos, né, dos santos, dos anjos. São Padre Pio rezava muito, rezava o rosário o tempo todo, né, durante o dia, durante a noite, enquanto ele estivesse acordado, ele estava rezando o Santo Rosário quando ele não estava atendendo ou celebrando as missas. E eu estou lendo esse livro, Salve Santa Rainha, do Scott Hahn, e me chamou a atenção uma parte que ele conta a história dele, que com 15 anos ele decidiu que seria protestante, decidiu a religião dele. Começou a estudar, começou a ir para a igreja, muito devoto, muito estudioso, como é até hoje, que ele é vivo. E nesse tempo a avó dele morreu, e a avó dele era muito católica. E o pai dele chamou e disse: meu filho, olha, toma as coisas da sua avó, ela tinha imagens, terços, né? E ele entregou: toma as coisas da sua avó, porque você é o único que tem religião na família, então você fica com as coisas dela. Entregou. A primeira coisa que ele fez foi pegar um terço da avó dele e arrebentar. E ele arrebentou esse terço e ele disse: que soltem todas as suas amarras, que sejam quebradas todas as correntes que não possam te levar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele achava que o Santo Terço amarrava a avó dele, que ela não ia chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo por causa dele, do Santo Terço. Bom, ele começou a procurar respostas dentro da religião dele e ele não encontrava. Ele começou a ler alguns livros católicos, o Catecismo da Igreja Católica, e começou a ler a Bíblia, né? E ali ele achou resposta para tudo que ele estava querendo. Se tornou católico, se converteu ao catolicismo e não era tão próximo de Nossa Senhora. Ele tinha escrúpulos, ele achava que talvez se ele se aproximasse muito de Nossa Senhora, ele estaria deixando Nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, um dia ele pegou o terço da avó dele e fez um pedido de um milagre impossível e começou a rezar o terço. E ele se sentia bem rezando o terço. E continuou rezando, rezando, rezando. Lá à frente, depois de muito tempo, ele parou e percebeu que aquilo que ele tinha pedido, o milagre impossível, tinha acontecido no primeiro dia que ele começou a rezar o Santo Terço. Ele rezou com tanta fé e aconteceu lá, no primeiro dia. Olha que maravilhoso. Eu achei esse testemunho tão lindo e quis compartilhar isso com vocês, mostrando a força do Santo Rosário. São Padre Pio rezava o rosário várias vezes por dia, mais de 100 vezes por dia. O tempo que ele tinha vago, ele estava rezando o Santo Rosário. Bem, então vamos começar o capítulo 3, né, do Tratado da Verdadeira Devoção. Nós já vimos no capítulo 1 a necessidade da verdadeira devoção. Nós já vimos no capítulo 2 as verdades fundamentais da verdadeira devoção e agora no capítulo 3 a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Neste capítulo, São Luís, ele é muito criterioso. Por isso que eu digo a vocês que o capítulo 3 e o capítulo 4 do Tratado da Verdadeira Devoção são muito importantes, são o coração do tratado. Quem entende o capítulo 3, entende o capítulo 4, entende o tratado inteiro. Então eu sugiro para aqueles que já leram, que releiam, e aqueles que ainda não leram, que leiam. Aí vocês me perguntam, existem falsos devotos? Claro que existem. Olha, uma grande preocupação nossa, dos formadores, da igreja, dos bispos, dos padres, eu já disse isso anteriormente, é que as pessoas se consagrem por moda. Ah, as pessoas estão se consagrando, é lindo consagrar, eu quero consagrar também.
Nós temos que dar valor àquilo que sentimos. Vocês foram tocados por Nossa Senhora para fazer essa consagração. Então tem que fazer de coração. E São Luís Maria Grignon de Montfort, nesse capítulo 3, ele é bem didático. Ele explica bem sobre os falsos devotos e depois ele explica sobre os verdadeiros devotos e as práticas interiores e exteriores. Os falsos devotos, nós lutamos muito, nós somos muito preocupados com eles, porque são esses que se consagram por moda, são eles que leem o tratado, não entendem nada do tratado e não procuram entender. E o pior, aquele que lê o tratado, entende o tratado e não vive aquilo que ele aprendeu. Aí ele dá o quê? Um falso testemunho. Porque antigamente, lá atrás, o demônio, ele escondeu o tratado por 130 anos. Foi a forma que ele achou de nos desligar do tratado. Agora, hoje, que o tratado é divulgado, que todos conhecem o tratado, ele não tem outra forma a não ser fazer com que as pessoas deem falso testemunho do tratado. Que não vivam o tratado, se dizem consagrados e não vivem. Por isso que São Luís, ele coloca para nós aqui os falsos devotos, para nós lermos e pensarmos se nós estamos fazendo aquilo ali, nós estamos agindo daquela forma. Então ele coloca os primeiros devotos, falsos devotos, né? Que são aqueles, os críticos, devotos críticos, são aqueles que criticam tudo. Só ele tem razão. A opinião dele é a que vale, mesmo ele estando errado. Ele não aceita a opinião de ninguém. Esse é o falso devoto, é o devoto crítico. Tem também os devotos escrupulosos, como eu dei o exemplo de Scott Hahn, que ele não queria se aproximar de Nossa Senhora porque ele achava que se aproximando de Nossa Senhora ele estaria colocando ela na frente de Nosso Senhor Jesus Cristo, o que está errado, porque nós sabemos que quanto mais perto estivermos de Nossa Senhora, estaremos mais perto de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem também os devotos exteriores, são aqueles que se preocupam muito com a vestimenta, com as cadeias, os sinais que eles vão usar, só com as coisas exteriores, eles só preocupam com as coisas exteriores, de exagerar nas coisas exteriores, né, da cadeia, o sinal ser muito grande para mostrar que ele é consagrado e deixar o interior de lado. Esses são os devotos exteriores. Tem também os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos, na verdade, são aqueles que acham que já estão salvos. Eles não precisam mais rezar, eles não precisam mais de fazer nada, não precisam ser bons, não precisam fazer atos bons, porque já estão salvos, já vão para o céu, ele acha, né? Tem também os devotos inconstantes, que eles praticam alguma devoção a Nossa Senhora só quando precisam. Aí esquece dela, esquece, não procura mais, não faz bons atos mais, não fazem bons atos mais. E é isso. Daí a pouco, lá na frente, ele lembra que Nossa Senhora existe. Aí ele volta, aí vem para a igreja, aí reza, aí some de novo. Esses são os inconstantes. Tem também os devotos interesseiros. Os devotos interesseiros são aqueles que querem troca. Ó, eu vou fazer essa boa ação, Nossa Senhora, mas em troca eu quero isso, isso e isso. Esses são os interesseiros. Nós temos que nos doar para Nossa Senhora por amor. Lembram-se que somos escravos por amor? E aí São Luís, dentro da maravilhosa didática dele, nos coloca a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Ela tem que ser o quê? Interior. Ela tem que partir de dentro do seu coração. Ela é de dentro para fora. É com muito amor. Ela é terna, ela é cheia de confiança, como um filho tem confiança na mãe. Como é gostoso estar no colo da mãe. Então ela é terna, pelo carinho que Nossa Senhora tem. Ela é santa porque ela leva uma alma a evitar o pecado. Então, quando você vai fazer alguma coisa que é pecado, você leva um cutucão de Nossa Senhora. Será que Nossa Senhora ia gostar que eu fizesse isso? Ela é constante. Sempre nós estamos buscando a intercessão de Nossa Senhora em todos os nossos momentos difíceis, nos nossos momentos de alegria também. Nós temos que agradecer pela intercessão dela.
Também temos a verdadeira devoção, que ela é desinteressada. Não ama Nossa Senhora porque recebe graças dela, ama Nossa Senhora pelo que ela é, para onde ela nos leva. Então, como diz o Padre Rodrigo, rezar é um agradecimento. Quando a gente reza, a gente pede a intercessão dela, na verdade nós estamos agradecendo, né? E aí, São Luís ele fala sobre as práticas da verdadeira devoção. Isso aqui eu vou ter que ler, vou ler explicando para vocês, tá? As práticas interiores, honrá-la como digna mãe de Deus, com o culto de hiperdulia, ou seja, estimá-la acima dos santos e dos anjos, como sendo a obra-prima da graça e a primeira depois de Jesus Cristo. Vejamos. O culto de idolatria nós devemos a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós idolatramos eles. Hiperdulia é o culto que nós damos a Nossa Senhora. E dulia é o culto que nós damos aos santos e anjos. Então, Nossa Senhora ela está ali no meio entre acima dos santos e anjos e abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo de Deus. Esse é o culto que nós damos a ela. Meditar suas virtudes, privilégios e ações. Vocês se lembram que eu sempre disse que nós temos que imitar Nossa Senhora em suas virtudes? A principal virtude de Nossa Senhora é a humildade. Se nós temos humildade, nós temos todas as outras virtudes, paciência, perdão, temos todas as outras. Então vamos começar pela humildade de Nossa Senhora, o silêncio de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela guardava tudo para ela em seu silêncio, mas ela não era omissa. Vejamos bem lá nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Então ela agia quando precisava. Contemplar suas grandezas, contemplar as grandezas de Maria. Dirigir-lhe atos de amor, de louvor e reconhecimento. Invocá-la de todo o coração, especialmente em momentos difíceis. É o que eu disse. Nos momentos difíceis, nós invocamos a intercessão de Nossa Senhora, assim como nos momentos de alegria também. Oferecer-nos e dedicar a ela e sempre nos colocar à disposição. Isso nas nossas orações nós podemos fazer. Fazer as suas ações com o fim de lhe agradar. Então, tudo que a gente fizer, Nossa Senhora vai se agradar disso. Então, vamos ter o fim, nosso fim, de agradar Nossa Senhora, para que nosso Senhor Jesus Cristo seja também agradado. Começar, continuar e terminar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, a fim de fazer que nosso Senhor Jesus Cristo seja o último fim. Então, nós vamos agradar Nossa Senhora, porque lá na frente nós vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é nosso caminho. E tem também as práticas exteriores. Quais são as práticas exteriores? Inscrever-se em suas confrarias e entrar em suas congregações. De vocês estarem aqui no grupo, nos grupos de consagração, já é um passo dessas práticas exteriores. Também vocês podem, tem muitos cursos, tem muita coisa sobre Nossa Senhora, vocês podem fazer. Ficou sabendo, entra, faz. Busquem conhecer mais Nossa Senhora. E eu vou dizer a vocês, quanto mais vocês buscarem, mais apaixonados por ela vocês vão ficar. Ingressar nas ordens religiosas instituídas em sua honra. Sempre nas paróquias tem essas ordens, né? Publicar seus louvores e torná-la conhecida. Sempre falar bem de Nossa Senhora, das graças que ela te deu, do seu testemunho, né, de devoção a Nossa Senhora. Dar esmolas, jejuar, fazer mortificações espirituais em sua honra. Então, assim, deu para entender, né, gente? As mortificações é fazer aquilo que você não quer fazer. Você fazer uma coisa, vamos supor, você não quer usar, você quer usar uma roupa, aí você deixa de usar aquela roupa por amor, porque você gosta muito dela e vai deixar de usar porque você está fazendo um sacrifício. Você vai deixar de comer uma coisa que você gosta muito
porque você está fazendo uma mortificação por Nossa Senhora. É algum sacrifício, assim, eu não estou sabendo explicar muito bem, mas é algum sacrifício de alguma coisa que você gosta muito, você ficar sem aquela coisa. Cantar e fazer com que se cante em sua honra cânticos espirituais marianos. Isso a gente faz demais, né? São muito lindas as músicas de Nossa Senhora. Rezar com modéstia, atenção e devoção ao Santo Rosário. Vocês estão muito bem instruídos, eu tenho certeza que vocês estão rezando direitinho. Dirigir-lhe um certo número de genuflexões e inclinações. E aquele respeito que nós temos das imagens de Nossa Senhora, sempre que passar por ela, nas igrejas ou na sua casa, ter respeito por ela, né? Cuidar de suas confrarias, enfeitar seus altares, coroar e embelezar as suas imagens. Gente, uma rosinha, uma florzinha, qualquer coisa vocês colocam diante de Nossa Senhora para enfeitar. Ela gosta disso, nós gostamos também, né? Levar e fazer com que sejam levadas em procissão as suas imagens. Em nossas consagrações, sempre a imagem de Nossa Senhora, ela entra no andor, a maioria das vezes, ela entra no andor. Mandar fazer e colocar imagens suas nas igrejas, casas, etc. Nas igrejas já tem, né? Toda igreja católica tem imagem de Nossa Senhora, mas vocês podem ter, com certeza tem, a imagem da Nossa Senhora de sua devoção junto com vocês. Consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene. Por isso, queridos, que nós estamos esperando essa pandemia passar para nós podermos fazer presencialmente a nossa consagração, a cerimônia de consagração. Nós queremos fazer uma festa muito bonita para Nossa Senhora e, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort, tem que ser uma festa solene, né? Então é por isso que nós estamos esperando até agora. Bom, o terceiro capítulo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Ele levou um tempinho a mais do que os outros, mas é porque eu fiz questão que vocês entendessem melhor a verdadeira devoção e as falsas devoções. Isso aí o consagrado ele tem obrigação de saber e de entender, certo? Então vocês fiquem em paz, nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês, que Nossa Senhora esteja sempre estendendo o seu manto sagrado sobre cada um de nós. Vamos rezar uma salve rainha? Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ficamos selados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.